Então, vamos iniciar nossa videoaula sobre criação e consagração de talismãs mágicos planetários. Em primeiro lugar, a gente deve entender melhor a diferença entre amuletos, talismãs e pantáculos. Primeiro, vamos entender melhor essa questão da diferença entre amuletos e talismãs. Basicamente, o amuleto ele tem uma característica passiva. Ok? Ele assegura a proteção ou defesa do seu portador. E já o talismã, ele tem uma virtude ativa. Ele tanto pode proteger, pode ser um talismã também de proteção, como ele pode emitir, projetar energias ou vibrações, digamos assim. Tanto o amuleto como o talismã, eles podem ser construídos, ser fabricados a partir dos 3 reinos da natureza sublunar. O reino mineral, o reino vegetal e o reino animal. O que significa reinos da natureza sublunar? Porque na magia hermética define-se como mundo sublunar o mundo que está relacionado entre o complexo de energias ou vibrações relacionadas entre a Lua, nosso satélite natural, e a Terra. Então, entre a Lua e a Terra, nós temos aí uma gama de influências astrais que nós denominamos mundo sublunar, já que a Lua age como uma espécie de funil que capta, a energia de todos os outros astros ou planetas do nosso sistema solar. A Lua, ela densifica, ela está muito relacionada à influência astral ou influência dos astros. Então a Lua age como um funil que absorve e transmite à Terra as suas próprias influências, chamadas influências sublunares. E o mundo sublunar é tido como fazendo parte de 3 reinos: o reino mineral, o reino vegetal e o reino animal, do qual faz parte o homem. Então, esses 3 reinos oferecem materiais, produtos para que sejam fabricados os chamados amuletos e talismãs. E os pantáculos. Haja vista que os pantáculos é um talismã mais aperfeiçoado, é uma arte hermética, digamos assim. Nós vamos aprofundar, nós vamos falar melhor do pantáculo. O amuleto capta forças místicas, digamos assim, benéficas, capaz de afastar as maléficas. O amuleto ele neutraliza as forças nefastas, utilizando as forças mesmo da natureza. Essas forças ou fluidos nefastos podem ser o mal olhado, fluidos emitidos ou projetados pelo homem ou por uma coletividade, ou mesmo energias oriundas de fantasmas, demônios, da forma que você entender essa emissão de energia negativa, seja ela emitida por um homem, uma pessoa encarnada, ou emitida por seres sobrenaturais, ou mesmo energia do ambiente, energias telúricas negativas, por exemplo, produzidas em um determinado ambiente. Acredita-se que o amuleto protegeria a pessoa contra doenças, acidentes, tudo relacionado a essas energias negativas. Desde a antiguidade são utilizadas as chamadas joias amuletos, brincos, pulseiras, anéis, ok? Que presumem ter uma virtude protetiva. Também existem os chamados símbolos religiosos com funções de proteção. Os egípcios antigos utilizavam muito o Ankh, que é esse símbolo aqui, de várias formas, e o olho de Horus, como sentido de proteção. Inclusive, muitas múmias egípcias foram enterradas com os símbolos do Ankh, do olho de Horus, em seus alaúdes, em seus sarcófagos, no sentido de proteção da vida pós-morte, ou da alma do morto, no mundo do além. Essa imagem pequena de Buda, ela pode ter uma função protetiva, geralmente abençoada por um monge, por um budista, um monge budista, e é carregada com seus fiéis. O olho de Horus, também dos egípcios, também tem a mesma função protetiva. O mantra Om Mani Padme Hum, que é um mantra tibetano, pode ser escrito em pergaminho, em papel especial, e carregado também no corpo, junto ao corpo, como função protetiva. Para os católicos, para os cristãos, a Bíblia Sagrada é utilizada muitas vezes como amuleto de proteção. A chamada mão de Fátima entre os islâmicos também sempre foi utilizada como um símbolo de proteção, um amuleto de proteção. A questão toda do amuleto é que ele assume uma forma religiosa
de uma egrégora religiosa. Então, o que é sacrossanto para um, o que desperta respeito e reverência para uma cultura, pode não significar nada para outra. Mas naquela cultura em que o amuleto está inserido como símbolo de proteção espiritual, ele vai servir de proteção espiritual. Outra coisa também que serve muitas vezes como amuleto é a mão em forma de figa, que é um símbolo fálico e considerado obsceno até mesmo entre os assírios, os antigos assírios, já era bem antigo, né? Os 5 dedos da mão estendida, para alguns magos modernos, inclusive, representa o pentagrama. O pentagrama tem 5 pontas e parece que é um símbolo antigo também relacionado a afastar, a proteção. Então, por exemplo, a figa de madeira, esculpida em madeira ou pedra, poderia para um romano antigo representar proteção e também vigor, atração sexual, já que a figa podia também ser uma representação simbólica, né? Um avatar, digamos assim, do deus Príapo, que é o deus da fertilidade, filho de Dionísio, de Afrodite. Então, poderia lembrar vigor e atração sexual. Então, carregar uma pequena figa no bolso, em sua túnica, poderia representar para um romano antigo um poder de atração sexual, além de ser um símbolo apotropaico, um símbolo de proteção. Então, hoje em dia, o sentido da figa mudou bastante, né? Já não tem essa conotação. Mas nas culturas antigas, Mesopotâmia, gregas e romanas, tinha um outro significado. É claro que nós estamos falando de magia. Então, 3 coisas são importantes em termos de amuleto ou talismã se tratando de magia. 3 coisas, então. Ser fabricado, de preferência pela pessoa que deseja aquele talismã, aquele amuleto, para o seu uso pessoal. Então ele tem que ser de preferência fabricado pela pessoa. Na impossibilidade de ser fabricado pela pessoa, ele deve ser ganho ou adquirido e consagrado. É a segunda coisa. Finalmente, um amuleto ou talismã, você precisa entender, ele não pode conter símbolos misteriosos que você ignore o significado. Você tem que entender o significado dos símbolos inscritos ou desenhados naquele amuleto, naquele talismã. Ele deve ter um sentido para você, né? Não adianta você comprar um talismã, não entender daqueles símbolos, não consagrar, não ter fabricado ele. Tem? De preferência, fabricar. Se você não fabricou, comprou ou adquiriu, você tem que consagrar. E mesmo consagrando, você tem que entender o significado oculto dos símbolos, das imagens inscritas naquele amuleto ou talismã. Senão ele não tem ressonância com sua mente subconsciente. Se torna símbolos mortos, sem significado. Por exemplo, a pedra ônix, né? Para a maioria das pessoas, isso aqui apenas vai ser um anel. Mas é um anel de ônix. Ele está relacionado a Saturno, né? E ele tem uma função protetiva natural. Ele absorve energias negativas. Ele está incrustado num anel, digamos a ônix, num anel de prata, né? Numa estrutura de prata, que em seu conjunto forma um anel. Então tem o significado da Lua e tem o significado de Saturno para mim. Então eu posso consagrar esse objeto para algum objetivo. Geralmente eu vou consagrar dentro da arte hermética relacionada às virtudes de Saturno, já que para mim a ônix está relacionado, pela lei das simpatias ocultas, está relacionado a Saturno. E Saturno tem uma série de conotações mágicas na arte da magia. Então o trabalho dele vai ser em cima de Saturno. O objetivo dele vai estar relacionado a Saturno, seja a proteção, cortar o mal, fechar um bom negócio imobiliário, já que casas, terrenos estão relacionados a Saturno, vai ser alguma coisa nesse sentido. Ele pode ser tanto um amuleto, uma joia mágica de proteção, de desviar energias negativas, mas eu posso consagrá-lo também como um talismã, com a virtude ativa, projetiva, influenciar algo ou alguém, influenciar determinada situação. Entende? Então vai depender do uso mágico que eu vou fazer desse anel. Ele pode ser um talismã, ele pode ser também um amuleto. Se eu já receber ele como amuleto, assim o é. Ele já é um amuleto. Minha avó usava esse anel, ele já era usado como amuleto por ela e pela mãe dela. Então a função dele já está ali bem definida, é um amuleto de proteção. Ok? Mas se for um objeto que eu comprei, eu posso consagrá-lo como um amuleto ou como um talismã.
Agora vamos entrar no terreno dos talismãs. O talismã, do grego telisma, significando figura ou imagem, representa um objeto ou uma figura que contém objetos que se atribuem certas qualidades ou virtudes, digamos assim, espirituais ou sobrenaturais. O talismã, presume-se que o talismã, ele se torna um condensador de energia em que ele concentra, acumula energias astrais ou heteroastrais. Ele carrega, ele atrai, ele acumula energia, mas ele também projeta a energia relacionada à intenção ao qual foi construído, ao qual foi confeccionado. Então o talismã pode ser construído por múltiplas finalidades, dependendo da intenção. Ele pode ser feito para curar, ele pode ser utilizado para atacar, para destruir, para prosperar, para evoluir, né? Para atrair algo ou alguém ao seu possuidor, abrir caminhos. Bom, os talismãs, eles também podiam ser feitos dos três reinos. Reino mineral, por exemplo, cristal, pedra, preciosa, semi-preciosa, animal, pedaço de ossos e tudo mais. Então, do reino mineral, vegetal, plantas em saquinhos em forma de mojo, com cristais, do reino mineral, e até do reino animal, por exemplo, restos ou partes de animais misturados com cristais, plantas, poderiam assumir a forma de um talismã. Mas o talismã poderia ser algo mais elaborado, de acordo com a arte hermética, como esse pantáculo ou talismã mágico planetário do Sol. Então, isso aqui é um exemplo de um sinal gráfico mais complexo dentro da arte hermética. Nós estamos agora adentrando na arte hermética de criar, confeccionar talismãs. Então, nós estamos entrando agora num terreno mais ocultista, já que é uma coisa totalmente diferente dos símbolos, muitas vezes supersticiosos, ligados aos amuletos. Estamos entrando agora num estudo do simbolismo oculto, das figuras ocultas relacionadas à arte hermética, que inclui astrologia, alquimia, cabala, tarô. Então nós estamos entrando agora no universo dos talismãs mágicos. Já um pantáculo é uma forma de talismã construída de acordo com a arte hermética, com a arte da magia, né? Concentra vários símbolos, várias imagens, né? Sugestivas relacionadas à astrologia, à alquimia, relacionada a seres angélicos, sobrenaturais. Então, o pantáculo vem de Pan, significa, a tradução da palavra é Pan, que significa Deus Pan, o todo, né? Então, a palavra Pan resume a palavra totalidade, sugerindo a ideia que o pantáculo ele concentra as forças do macrocosmo em um pequeno microcosmo, que é a sua imagem talismânica. Então, geralmente o pantáculo ele é feito realmente numa figura, é uma figura circular. Tradicionalmente o pantáculo ele é feito numa figura circular, porque se ele representa a totalidade, Pan, todo, a totalidade sempre foi representada como um círculo, né? Então o pantáculo representa essa totalidade do universo, inscritas num pequeno objeto circular, que é o próprio pantáculo em si. Então, como eu disse, pantáculo vem de Pan, totalidade ou todo. Isso sugere a ideia que algo no microcosmo pode conter as forças do macrocosmo, ou da totalidade nele impregnadas. Então nós temos aqui 7 talismãs pantaculares, ou 7 pantáculos, já que pantáculos é uma forma de talismã. Então nós temos aqui 7 pantáculos, cada um relacionado a uma força planetária, angelical, e são 7, porque cada um relacionado a um dos 7 planetas do nosso sistema solar. Você pode me perguntar, mas Hélio, qual o objetivo de cada um deles? Exatamente, quando nós falamos que o pantáculo ele carrega, ele acumula as forças astrais ou as forças do macrocosmo, vamos dizer, as forças dos astros, né? E na verdade nós estamos falando aqui de uma força astral. Quando nós falamos de energia astral, quando nós falamos de akasha, luz astral, nós não estamos falando muita coisa. Mas quando nós falamos das 7 causas
secundárias ou astrais, nós estamos falando de 7 forças polarizadas, cada uma relacionada a um dos planetas do nosso sistema solar. Daí vem a palavra astral, vem de astro. Então aqui está relacionado ao astro Sol, já que nos antigos a palavra astro referia também a Lua e o Sol. Então nós temos aqui o pantáculo do Sol, com a assinatura, o sigilo do arcanjo, com os selos e glifos a ele relacionados, o nome escrito em escrita mágica. Então nós temos aqui o pantáculo do Sol, o pantáculo da Lua, são 7 pantáculos. Embora nós explicamos que a palavra pantáculo vem de pão todo, nenhum pantáculo concentra as forças totais do macrocosmo, né? A magia seleciona, a magia define, delimita, né? Ela pega uma força, uma energia oculta e dá nome e forma a essa força. Então, nós trabalhamos com 7 talismãs pantaculares, 7 pantáculos, cada um relacionados a uma potência planetária, a uma força astrológica ou planetária. E aí você me pergunta, mas Hélio, para que serve esses talismãs? Cada talismã vai estar relacionado a uma força, a um arcanjo e as características, as virtudes daquela força, daquele arcanjo, daquele planeta. Então, por exemplo, o pantáculo do Sol, ele vai estar relacionado a atrair, a influenciar as coisas relacionadas ao Sol. Poder, influência, né? Autoridades, sociedade, exposição na sociedade, riquezas, ok? Tudo está relacionado ao Sol. Saúde, proteção também. O pantáculo relacionado a Saturno vai estar ligado a coisas relacionadas a Saturno. Ele vai trabalhar com os espíritos de Saturno, ele vai atrair forças relacionadas à restrição, à corte, à proteção. Ele vai estar relacionado a minas, a carvão, ele vai estar relacionado a casa, ele vai estar relacionado a terrenos, imóveis, bens imóveis que estão relacionados a Saturno. Ele vai estar relacionado ao tempo, já que Cronos, Saturno é o rei do tempo. Ele vai estar relacionado a ossos, a saúde dos ossos, ao contrário do Sol, entendeu? Que rege mais a questão do coração, a saúde do coração. Então, nós temos que entender essas nuances. Alguém pode perguntar, Hélio, mas você não vai trabalhar com talismãs específicos para cada caso? Não, porque você pode construir talismãs específicos para cada caso. Por exemplo, se você tiver uma casa para vender e não consegue vender, você pode criar um talismã específico para a venda daquele imóvel, daquela casa. Mas você pode simplesmente pegar o talismã de Saturno, que está relacionado a bens imóveis, propriedades, e evocar as inteligências relacionadas a Saturno para que agilize a venda do seu imóvel. Entende? Como você pode usar esse mesmo talismã de Saturno para ajudar uma pessoa idosa a ter melhor saúde, já que Saturno é o tempo, é velhice. Entendeu? A saúde dos ossos. Então veja só, o mesmo talismã pantacular você usa para mais de uma finalidade. O talismã, por exemplo, o pantáculo de Mercúrio, está relacionado a papéis, a viagens. Então, se você quer ter um bom resultado numa aprovação no exame, você pode usar Mercúrio, que é eloquência, escrita, tanto a escrita manual como digital, o uso de computadores, o uso de meios de comunicação, está tudo relacionado a Mercúrio, viagens, como eu disse, e a própria saúde, já que Mercúrio é regido por Rafael, que Rafael é o patrono dos médicos, é o patrono da saúde, né? Então, Mercúrio está relacionado a Tote, a Hermes, Trismegisto, a Rafael, a toda essa questão de papéis escritos, a saúde, comunicação. Então é o leque de opções relacionadas a essa força planetária que você vai trabalhar com o talismã ou pantáculo de Mercúrio. Um pentagrama é um talismã? Não, um pentagrama é um pentagrama. Ele pode se transformar num talismã, tem uma virtude ativa, se ele for construído segundo as regras da arte, utilizando símbolos, caracteres, que nós ainda vamos explicar a diferença entre sigilos ou assinaturas, selos, sinais ou signos e tal. Mas se você utilizar os símbolos corretos, você pode transformar um pentagrama, né, uma estrela de 5 pontas, em um talismã. Por exemplo, eu quero construir um talismã de proteção, usa a estrela de 5 pontas. Então vou lá, rascunho ele, esse aqui é o meu rascunho, eu vou utilizar, por exemplo, no pentagrama, eu vou utilizar alguns símbolos aqui. Esses símbolos estão relacionados à proteção,
né? Para a minha pessoa. Então eu posso usar em cima o olho de Horus. Aqui no centro eu uso a foice de Saturno, já que Saturno, o deus do tempo, é o deus do corte também, tem uma virtude de proteção. Então eu uso a foice de Saturno. Nos outros braços do pentagrama eu uso o signo astrológico de Marte. E nos outros dois braços o signo ou sinal astrológico de Saturno. Então aqui já estou preenchendo com figuras relacionadas à proteção e corte, né? Já que Marte é as virtudes marcianas, ou virtudes marciais de proteção, de luta, né? E Saturno é restrição, corte. O olho de Horus sempre foi relacionado para os antigos, né, com uma proteção. Daí a relação do olho dentro do triângulo, ok? E aqui eu coloquei o olho justamente na parte de cima, que forma um pequeno triângulo. O olho de Horus, o olho de Deus, né, sempre foi relacionado a coisas boas. Geralmente existe aquela frase, o olho dentro do triângulo, usado na maçonaria, nas tradições ocultistas. Então eu coloquei o olho justamente na parte de cima, onde forma um pequeno triângulo. Depois que eu preenchi isso tudo, eu vou colocar num círculo, para delimitar, para fechar. Você precisa de um círculo, porque o círculo concentra, né? O círculo focaliza. Daí que quando estamos consagrando um talismã, nós desenhamos o círculo também astralmente ao redor. Então você coloca essa figura toda dentro de um círculo, coloca outros nomes de poder em volta desse círculo, porque o círculo geralmente ele tem duas bordas, né, que não dá para fazer o círculo. Nessa borda externa eu coloco nomes de poder, nomes divinos, nomes de poder relacionados à proteção, e fecho esse talismã e fecho esse pentagrama dentro de um círculo e consagro ele. Então ele vai se transformar em um talismã. Daí que um pentagrama pode se transformar em um talismã, se você utilizar a simbologia correta para aquilo que você quer. No caso aqui é um talismã de proteção. Poderia ser um talismã para adquirir uma viagem, por exemplo, ou para fazer uma boa viagem, seja por terra, seja por mar. Aí eu vou colocar os símbolos relacionados àquela viagem. Se for uma viagem por terra, vai ter certos símbolos. Se for viagem por mar, vai ter outros símbolos. Se for uma viagem pelo ar, de avião, vai ter outros símbolos. Então, tá aí, nós estamos formando com um pentagrama, nós estamos criando um verdadeiro talismã, transformando um símbolo abstrato em um talismã que vai emitir e exercer influências sobre mim mesmo e sobre terceiros. Estamos falando de símbolos e imagens que afetam a nossa mente subconsciente. Então, existe a premissa de que um talismã ou amuleto que contém símbolos ou que representa símbolos, que tem um significado oculto para o seu possuidor, ele vai afetar a mente subconsciente de quem o carrega, do seu detentor, ok? A pessoa que é dona do talismã. Por sua vez, afetando o subconsciente, isso vai ter efeito em sua aura, em seu campo de força magnética, né? Então ele vai alterar alquimicamente a qualidade ou a vibração, né, do seu sistema heteroastral, do seu sistema energético, de sua aura, que por sua vez vai projetar e afetar as pessoas ao redor do portador desse talismã, desse amuleto. Entende? Como eu disse, os amuletos e talismãs, eles podem ser produzidos com diversos reinos, mas nós estamos trabalhando com pantáculos, né? Esses pantáculos podem ser de metais, mas no caso nós estamos aqui produzindo pantáculos de papel. Então nós utilizamos um papel chamado Strong. Eu utilizei para a confecção desses talismãs um papel tipo papelão, mas que não é papelão, é Strong, chamado Strong branco, tá? Pelo menos, me perdoe se eu errei o nome, mas me parece ser esse mesmo, quando eu comprei. Porque ele absorve melhor a tinta, a cor. Eu pintei esses talismãs. Eles não precisariam ser pintados, poderia utilizar simplesmente a cor correspondente na borda. Então, por exemplo, esse é o talismã de Tzedek, de Júpiter, eu utilizaria a caneta azul em cima de do papel Strong, ou do papel branco, a pergaminhada, a cartolina. A gente usa já usei talismã de cartolina, mas eu considerei que esse papel Strong ele é bem duro, bem resistente e ele absorve bem a tinta.
Então temos aqui os 7 talismãs mágicos planetários, cada um relacionado a um planeta. Todos eles com seus selos, com seus caracteres ou assinaturas, com seus glifos, que são signos astrológicos e zodiacais. Aqui o talismã relacionado à esfera de Shamash, a esfera solar, né? Esfera do Sol. Então nós temos aqui o talismã mágico planetário ligado à esfera de Tzedek, a esfera de Júpiter, né? Onde nós temos o sigilo do arcanjo, que é o arcanjo Tzakel ou Zaquel, a mesma coisa. Esse aqui é a assinatura ou sigilo relacionado ao arcanjo. E aqui nós temos a flecha de Sagitário, nós temos o símbolo de peixe, que nós chamamos de glifos, né? Ou signos astrológicos ligados a Júpiter, né? Que são regidos por Júpiter. E aqui mesmo nós temos o símbolo ou signo de Júpiter. Isso aqui é um dos selos cabalísticos, né? Ligados a Júpiter também. Nós chamamos de selo. E aqui em cima novamente a escrita substituta do hebraico. Nós optamos pela escrita atravessando o rio. É uma escrita tradicional que é semelhante aos alfabetos angélicos, alfabeto Malaquim e outros, que são substitutos do hebraico. E nós temos aqui o talismã da esfera de Kokar, que é Mercúrio. Então temos aqui o talismã mágico planetário da esfera de Levaná, da esfera da Lua, com a sua assinatura angélica, que nós chamamos de sigilo, né? Os signos astrológicos zodiacais, a imagem tirada dos grimórios caracteriza também a Lua. A escrita mágica correspondente, que nós utilizamos a escrita mágica atravessando o rio. E aqui a coroa, a chamada pessoal do arcanjo Gabriel, que é uma coroa do crescente lunar. Então, todos os símbolos, selos, sinais relacionados ao arcanjo Gabriel que eu pude colocar. Aqui também, talismã de Saturno, com a sua assinatura angelical, né? Com seus sigilos, signos, no caso aqui, de Capricórnio, Saturno, né? São signos astrológicos zodiacais. E aqui a escrita atravessando o rio, que é uma das escritas alternativas do hebraico, as escritas substitutos do hebraico. Vênus e aqui de Marte. Então nós temos aqui outro belo exemplo de selos, sigilos ou assinaturas, também denominados caracteres, relacionados ao Sol, né? A esfera solar. Aqui, por exemplo, é o selo do Sol. Todos os planetas têm seu selo. É como se fosse uma representação da força astral do planeta, né? Da vibração astral do planeta. Então nós temos aqui o selo do Sol, a assinatura da inteligência e do espírito do Sol, algo semelhante a Cacodaimon, gênio mau, e Agatodaimon, gênio bom, equivalente para os hebreus, né? Geralmente os autores medievais eram bem específicos quando eles queriam determinar o tipo de inteligência ou força que eles estavam trabalhando. Então, quando se tratava de uma vibração de um espírito, né, um pouco mais sutil do que o demônio, eles chamavam de inteligência. A inteligência é o anjo bom, vamos dizer assim, né? É o Agatodaimon, que comanda o Cacodaimon, o gênio ou anjo mau, vamos dizer assim. O sigilo é a assinatura astral do espírito. Então nós temos aqui o sigilo de Naquiel, que é a inteligência do Sol, e temos o sigilo ou assinatura de Sorat, que é o demônio cabalístico do Sol. Existem demônios também, existem demônios não só na Goetia, né? Existem várias abordagens de egrégoras em que existem demônios. Nós estamos trabalhando aqui com uma espécie de força demoníaca do planeta, digamos assim. É diferente dos demônios da Goetia. Quando a força mais telúrica, mais terrestre, os autores medievais definiam como demônio. Então nós temos aqui a assinatura do demônio do Sol, tá? Ou do espírito do Sol. Espírito equivaleria a demônio. No caso, esse aqui é um demônio cabalístico. A assinatura, o sigilo de um demônio cabalístico. Os sigilos, na verdade, ou assinaturas astrais, são símbolos gráficos que identificam e representam seres espirituais. Aqui é o sigilo, a assinatura do espírito do Sol, o sigilo ou assinatura da inteligência do Sol. Todos os 7 planetas têm os seus
tem as suas inteligências e os seus espíritos, o seu anjo bom e seu anjo mau. Aqui tem também o sigilo, ou assinatura do espírito olímpico planetário. E aqui a assinatura, né, ou o sigilo do arcanjo Micael, ok? Aqui nós temos outros caracteres ou assinaturas, né, ligadas ao Sol. Todos os planetas têm os seus caracteres, os seus sigilos relacionados aos planetas. Aqui nós temos o selo, né, ou carimbo astral de Vênus, ok? O selo é como se fosse o carimbo astral da força planetária. Então nós temos aqui o selo de Vênus, aqui nós temos a inteligência de Vênus, que é Ragiel, entendeu? E aqui nós temos assinaturas do demônio, que é Demel, de Raniel ou Anael, o selo do arcanjo venusiano, o arcanjo de Vênus, ok? E aqui novamente as letras ou caracteres relacionados a Vênus. Todos esses símbolos, todos esses selos, todas essas assinaturas podem ser utilizados em talismãs, na medida certa. O que não pode é poluir um talismã com excesso de símbolos, colocar na proporção certa. Então vale, às vezes, você abdicar, abrir mão de alguns símbolos para colocar outros, que você acha que mais, digamos assim, que tem mais vibração com a sua psique, né? Nós temos que lembrar que magia não é uma arte exata. A magia é muito intuitiva, você tem que usar a sua razão, mas tem que também usar a sua intuição para tudo na magia, inclusive na confecção dos talismãs. As pessoas perguntam, mas por que você utilizou essa escrita e não utilizou o alfabeto hebraico? É porque eu fiz a tradução dos nomes dos arcanjos em português, ok? E optei utilizar, como eu disse, uma das escritas que se chamam, que denominam substitutas do hebraico, que na verdade são alfabetos mágicos. Existem vários alfabetos mágicos, né? Não só esse, a escrita do Atravessando o Rio, que é um nome até engraçado, mas que é um alfabeto utilizado muito por magos cerimoniais, embora algumas bruxas modernas utilizem ele também, assim como utilizam o alfabeto tebano, também conhecido como Honório de Tebas, alfabeto de Honório de Tebas, que é um alfabeto de magos cerimoniais, né? É um alfabeto de origem medieval também, e que foi apropriado pelo pessoal da Wicca. Eles utilizam muito o alfabeto tebano ou o alfabeto de Honório de Tebas, mas a origem dele é dos grimórios, é uma origem grimorial, como a maioria como todos praticamente alfabetos mágicos. Eu poderia utilizar, em vez desses alfabetos mágicos, são alfabetos inventados, né, criados, né? Eu poderia, em vez de utilizar o alfabeto mágico, eu poderia ter utilizado o alfabeto fenício, que é mais antigo que o hebraico e diz que deu origem ao alfabeto grego e ao alfabeto hebraico. Eu poderia ter utilizado então o alfabeto fenício. Existem outros, existe o alfabeto angélico, né? O alfabeto, como eu disse, tebano, o alfabeto malaquim, ok? E tantos outros alfabetos mágicos, inclusive algumas pessoas utilizam runas. É errado utilizar, por exemplo, runas em talismãs mágicos planetários? Não, eu já construí talismãs com escritas rúnicas, misturando com escritas e assinaturas angelicais, e deu muito certo. Basta você saber o que você está fazendo, ok? Basta você saber dosar essa combinação aí. Trabalhar com duas egrégoras diferentes, egrégora nórdica, né, teutônica, e a egrégora hebraica, trabalho com anjos planetários. Dá para fazer? Dá para fazer, né? Mas depende da sua, digamos, sua afinidade com essas egrégoras. Então nós temos aqui, por exemplo, o selo do demônio Astaroth, da Goetia. Muito bem, as pessoas confundem, como eu disse, selo, assinatura ou sigilo e signo, ou no caso glifo, né, que é o símbolo zodiacal e planetário. No caso aqui, nós utilizamos apenas a assinatura ou sigilo do espírito que está dentro de um selo, né? O selo é só esse aqui, ok? Estou usando isso aqui só para fazer o contraste. Então nós temos aqui o selo, tá? Que também pode ser um círculo, onde você inscreve o sigilo ou assinatura. Então o selo também é o local onde é o círculo onde você desenha a assinatura, coloca o símbolo gráfico que identifica o espírito. Então nós temos aqui a assinatura de Astaroth dentro de um selo.